Débora Nogueira, economista-chefe da Tenax Capital. Débora, prazer tê-la conosco aqui na programação da Jovem Pan. Não foi surpresa para ninguém, mas havia uma expectativa do governo pela ata sinalizar algo aí no radar, evidentemente, do Banco Central e do Copom. E nem isso aconteceu. Muito bom dia, Débora. Por favor, Débora, nós estamos sem o seu áudio agora. Daqui a pouco vamos falar sobre esse tema, então, a manutenção da taxa Selic em 13,75%, sem uma sinalização, evidentemente, ainda do Banco Central, envolvendo, claro, o segundo semestre, portanto, então, essa expectativa do mercado. Agora, Cristiano Vilela, eu quero ouvi-lo sobre essa questão que envolve o presidente Lula enviar, portanto, essa proposta. O ministro Luiz Marinho, ele acaba atendendo aí justamente aí grande parte do seu eleitorado. Exatamente, Matos, ele acaba atendendo o seu eleitorado, é uma medida que é simpática à população, ao trabalhador, eu não tenho dúvidas de que será aprovada. O que é importante que o governo tenha claro o impacto financeiro que essa medida vai ter nos seus cofres e que estabeleça mecanismos para recompor esse aumento de gastos. Não basta tomar medidas populares, até justas, e esse caso é uma medida extremamente justa, extremamente correta, mas o que não pode é você gastar de um lado sem ter claro de onde você vai recompor os cofres do governo que já estão bastante combalidos, não é, Matos? Sem dúvida, Cristiano. Agora vamos retomar então a nossa entrevista com a Débora, que é economista-chefe da Tenax Capital, a Débora Nogueira. Débora, agora tudo bem? Você nos ouve também, a gente vai poder ouvir você. Eu ouço bem. Ah, sim. Então, Débora, não teve surpresa, né? Mas a ata, o governo tinha uma expectativa de uma sinalização que também não veio. Acho que o governo tem essa expectativa de sinalização de flexibilização da taxa, mas o Banco Central tem sinalizado que não é por hora, e o comunicado que saiu ontem não surpreendeu o mercado, não, que estava lendo o Banco Central, no sentido de que maio ainda era um mês para manutenção da taxa, ali nos 13,75, e ainda sem espaço para flexibilização no curto prazo. Acho que é uma comunicação que ainda combina com a possibilidade de flexibilização mais para o final do ano. Não é por agora, não. Débora Nogueira conosco agora, a pergunta do Cristiano Vilela. Débora, muito bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Débora, nós tivemos declarações muito fortes de integrantes do governo desde ontem, e a presidente do PT, inclusive Gleisi Hoffmann, usou o termo que seriam juros genocidas, né? Essas taxas de juros mantidas pelo Banco Central. Qual que é a sua visão com relação a esse fogo amigo do governo? Você entende que, de alguma forma, o mercado reage negativamente a esse tipo de desconcerto nas relações entre governo e Banco Central? Olha, Cristiano, o governo quer crescimento, né? Acho que tem aqui uma preocupação com popularidade, como que esse governo vai caminhar aí nos próximos anos. Taxa de juro alta combina com crescimento fraco, né? Então o Banco Central de fato colocou o juro lá em cima para trazer o crescimento para baixo. Mas a verdade é que a gente está entrando em 2023 ainda com um cenário de crescimento bastante favorável. O mercado de trabalho está criando vagas, a gente teve um dado de criação de vagas formais ainda bem forte, inclusive que a presidente do PT, Gleisi, comemorou ali o PIB, né, um cenário de crescimento. Então, por um lado, tem uma parte do governo, né, uma ala do governo que reclama, de fato, do juro alto, mas a verdade é que os dados de atividade ainda estão razoavelmente fortes. E para a desinflação ocorrer, a gente vai precisar sentir um pouco, a gente vai precisar passar por um momento ainda de fraqueza econômica que não aconteceu. Isso é até surpreendente, né? A gente está com um juro realmente tão elevado, né? Tivemos até eventos de crédito, o evento Americanas, a gente começa a observar né, dados de crédito mais fracos, mas a economia está forte. E por quê? Porque ainda tem um mercado de trabalho pujante com renda crescendo. A gente ainda tem uma massa salarial crescendo em termos reais, num montante elevado. A gente está falando de quase 2 dígitos de crescimento de massa real.
e isso sustenta ainda consumo, né? Ainda é um consumo que está expandindo. Então, nessa situação, a inflação está demorando mais para ceder. A gente teve uma desinflação forte, principalmente no ano passado, com as desonerações, com queda de preço de combustíveis, mas agora, quando a gente passa esse momento, a gente olha ali para o núcleo da inflação, uma inflação mais de serviços, que está mais ligada, de fato, à atividade, é uma inflação que está mais resiliente. E é isso, né? Sem a atividade virar, essa inflação não vai virar. E o Banco Central está olhando para umas expectativas ainda desancoradas do mercado, né? Então, se você olha ali na pesquisa Focus, os economistas estão antecipando 4,10 de inflação para o ano que vem, contra uma meta do ano que vem de 3. Então, não está conversando, né? Então, nesse sentido, precisa segurar um pouco mais tempo nesse nível restritivo de política monetária, nesse nível alto de juros, para a gente aí sim ter confiança que o processo de desinflação está em curso e a gente vai chegar numa inflação mais próxima do que a meta deles hoje. Fica aquela questão política, né, Débora, que o governo é bonzinho, gostaria de fazer tudo em benefício da população, mas o presidente do Banco Central não lhe deixa fazer, ele seria o malvado da história. Agora, Débora, como que você avalia? Trouxemos há pouco, então, o relator aí do arcabouço fiscal, a expectativa de que isso possa ser discutido. O governo deveria, de fato, aí mobilizar a sua base governista ou então construí-la ainda, porque, ao que parece, não tem uma base governista que possa levar um projeto polêmico e ele ser aprovado. Deveria focar, neste momento, no arcabouço fiscal e deixar essa energia de pele das fake news. Você acha que esse tema econômico deveria ser o prioritário do país agora mesmo? Olha, Cristiano, a gente precisa de um ambiente de um pouco mais de certeza, com visibilidade, para que a gente consiga realmente olhar para frente e imaginar que haverá espaço para queda de juros de forma sustentável, não uma queda abrupta que viria com volta de inflação e aí o Banco Central teria que subir juros de novo. E nesse sentido, você ter clareza, ter visibilidade no fiscal é essencial, né? Então a incerteza fiscal faz com que juros longos se desancorem, fiquem mais elevados, e aí a culpa não é do Banco Central mesmo, né? É do ambiente econômico geral, e em que o peso do fiscal é mais elevado, né? É mais importante do que a condição de política monetária, que é mais focada aqui no curto prazo. Então, sim, acho que estamos todos super atentos aí como é que vai ser a tramitação do projeto da regra fiscal. Como você bem colocou, hoje a gente está numa situação em que não há uma punição no caso de descumprimento do que eles colocaram como compromisso de primário, né, de superávit primário. Isso é uma coisa que a gente está olhando com lupa, né? Parece menos crível se for o caso, né? Precisa ter algum mecanismo de punição, se não for criminalização, que seja algum esquema que alguns gastos vão ficar limitados se houver esse descumprimento, com gastos específicos, né, não só um crescimento menor. Precisa fechar melhor essa regra para a gente ter visibilidade e a gente conseguir ter uma situação de juros longos caindo, né? Que aí sim vai fazer a diferença para o país. E a gente vai ter dívida PIB convergindo e um crescimento sustentável sem ter a sombra da inflação de maneira tão constante. Cristiano Vilela. Débora, um outro aspecto que eu gostaria de saber a sua visão, nós estamos hoje com um valor de cotação do dólar significativamente abaixo do que estava no momento eleitoral, por exemplo, ou logo no início do governo Lula. Nós temos aí uma cotação que hoje em dia está na casa ali dos R$5 o dólar, 4,90 e tantos, 5 e pouquinho, enfim, está variando nesse patamar. Você entende que isso reflete a condução econômica, reflete um sinal verde, um positivo feito pelo mercado, a condução do governo, ou você entende que essa questão do dólar está amparada em elementos internacionais e que nada tem a ver com o cenário da condução econômica no Brasil? Olha, acho que tem de tudo um pouco. É sempre, né, uma mistura. O ambiente internacional foi muito importante, né? A gente está entrando num ano em que a China fez a sua reabertura, isso foi bastante construtivo para o mundo emergente. A gente está vendo aqui
o fim do ciclo de juros, no caso dos Estados Unidos. Ontem, né, eles subiram a taxa para 5,25 e sinalizaram que a barra para uma alta adicional é elevada, então devem ficar por aqui. É uma situação mais favorável do que aquela que a gente chegou a pensar que poderíamos precisar de juros de 6%, 7%, então juros um pouco mais moderados aqui com o fim do ciclo nos Estados Unidos. Tudo isso contribui para o ambiente de países emergentes, que é o nosso caso, e a busca por rendimento em lugares com taxas elevadas, que é o caso do Brasil, né? Então, esse alívio lá fora, tanto do Fed quanto da China, o investidor internacional fica ávido por retorno e ele olha para o Brasil e quer entrar aqui. E o que ele encontra aqui, né? Ele encontra um governo que ainda com algumas sinalizações ainda por acontecer, né, algumas sinalizações não tão claras do fiscal, mas um arcabouço que tirou cauda, né. Eu acho que a nossa leitura aqui é que a regra fiscal tirou o risco de uma despesa crescendo 5%, 10%, que foi o que a gente viveu até nos 2 primeiros mandatos do Lula. Com a regra atual, com a proposta atual, a despesa cresce no máximo 2,5%. Ainda é muito para o nosso nível de dívida, ainda é muito para o que a gente percebe de PIB potencial, então a dívida PIB deve continuar crescendo, perfeito, mas tem sim um risco de cauda que está sendo retirado. Isso tudo cria um ambiente que o gringo, né, que o investidor internacional fica confortável de entrar para aproveitar esse juro que é muito alto para ele também, não é só para a gente não, né? Ele olha aqui, vê 13,75, ele quer aproveitar, e aí ele entra, o real se valoriza. Nós agradecemos Débora Nogueira, economista-chefe da Tenax Capital, conversando conosco, abordando aí toda a questão econômica, o cenário atual do Brasil. Obrigado, viu, Débora? Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia.